Essa semana, alguém que estava passando por um grande problema me disse: eu não tenho nenhum recurso, não sinto nenhum recurso passando por esse problema. E porque nós que conhecemos já tantas coisas, às vezes nos sentimos assim. O fato é que a maior parte dos cristãos hoje, eles não têm nenhum recurso a mais do que o mundo. E essa pessoa me fez outras perguntas e eu tive que responder a ela: olha, Jesus disse que se você passasse pelo fogo com ele, o fogo não te queimaria. Mas se você passar sozinho, o fogo queima. E nós resolvemos passar pelo fogo com as nossas ideias. Passar pelo fogo com as ideias do mundo. Passar pelo fogo com o humanismo secular. Então, as pessoas que dizem crer em Cristo estão sendo queimadas. Estão sendo afogadas. E você sabe que um homem se afogando fica desesperado, não é? Ou o homem numa casa em chamas. Isaías 40, verso 8 diz: a grama murcha, a flor desaparece, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Eu lembro que uma vez, numa quinta-feira, eu contei uma parábola falando algo a respeito dessa mesma coisa, de que numa época em que não havia ainda as nossas coisas modernas, uma época de carruagens, cavalos e carroças, vagões, estradas de ferro. Certa vez um pai que sempre morou mais no interior levou pela primeira vez o seu filhinho numa cidade. Naqueles dias, um menino de fazenda, e tudo era novo, tudo era diferente para ele na cidade, que ele nunca tinha visto, mas ele ficou espantado porque ele ouviu um barulho altíssimo, com uma certa regularidade. E ele perguntou ao pai: que barulho é esse? O que está acontecendo? E o pai, desses pais que não gostam só de dizer o que é, falou assim: eu vou te mostrar o que é. Ele levou o menino na porta da oficina de um ferreiro. E o menino, quando chegou lá, ele viu aquele homem forte, com um martelo enorme e um metal assim apoiado numa bigorna. E então esse ferreiro batia com toda a força naquele metal aquecido para dar a forma que ele queria. E quando aquele martelo grande batia na bigorna, fazia aquele barulho que assustou o menino, que espantou o menino. E a imagem espantou ainda mais. E o menino ficou com os olhos fixos, não é? O ferreiro, de repente, olha para porta da oficina e vê o menino com os olhos arregalados, vendo ele fazer aquilo, aquele martelo longo e pesado. E quando se encontrava com a bigorna, fazia um som tão alto. E esse ferreiro parou então para tomar um fôlego, né? E o menino perguntou então para o ferreiro: você não vai quebrar isso? Você não vai quebrar a bigorna que você bate com tanta força? E aquele ferreiro respondeu ao menino assim: olha, essa bigorna tem mais de 100 anos e ela já quebrou muitos martelos. E a Bíblia, queridos, ela foi forjada na fornalha da verdade infinita da mente de Deus. Não é? Esse é o ponto dessa parábola. A Bíblia é uma bigorna que já desgastou 1000 martelos. Em cada geração, novas ideias surgem para bater na Bíblia com toda a força. O humanismo secular sempre encontra uma nova teoria para bater com toda a força na palavra de Deus, com martelos pesados, mas essa bigorna forjada de verdade infinita, ela já quebrou 1000 martelos. Mas a maioria dos cristãos hoje são como aquele garotinho. Eles estão sempre achando que a nova ideia vai quebrar a Bíblia. Só que aquela bigorna já tinha quebrado mais de 100 martelos. Mas nenhum martelo era capaz de quebrar a bigorna. E muitas pessoas pensam: a Bíblia vai ser destruída, ela vai ficar para trás. Os homens descobrem muitas coisas sobre a alma, sobre as aflições, sobre como lidar com ela. Então a Bíblia vai
mas são só martelos batendo numa bigorna. O que nós vimos nos últimos milhares de anos, e muito mais nos últimos 200 anos, é um monte de martelo dito forte, sofisticado, serem espatifados pela Bíblia. E o Antigo Testamento, o profeta Isaías diz isso então: a grama murcha, a flor desaparece, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você vê, essa é a bigorna. E Jesus diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. É a bigorna. E por que isso é importante? Outro dia alguém me perguntou: por que você bate tão forte no humanismo secular, em todas as suas vertentes? Porque é o martelo do momento. É o martelo do momento, não é? Muitas pessoas acreditam nesse martelo muito mais, mesmo na igreja, do que na palavra de Deus, porque são como aquele garotinho. Eles acreditam realmente que aquele martelo vai quebrar a bigorna. E porque a Bíblia sobrevive geração após geração como um livro vivo e poderoso na vida de milhões de pessoas que foram realmente chamadas eficazmente por Deus e transformadas. A resposta pode ser encontrada em duas observações. Uma é que Deus permanece de geração em geração. E a Bíblia nada mais é do que a mente de Deus. Que martelo poderia quebrar essa bigorna? Então, o Salmo 90, 1 e 2, Moisés diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu criasse o mundo, de eternidade em eternidade Tu és Deus. No Novo Testamento diz Hebreus 3:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Sabe, esses martelos. Então a razão pela qual a Bíblia gastou 1000 martelos é porque a palavra de Deus dura de eternidade em eternidade. E as ideias do homem não resistem a uma geração. Então, há duas razões pelas quais eu abraço isso. Uma, porque eu quero construir minha vida em algo que dure. Não quero construir minha vida em algo que daqui a 5 anos as pessoas digam: isso aí não funciona tão bem, mas nós tivemos outra ideia. E eu acho que qualquer pessoa sensata compartilharia desse desejo, a não ser quando a pessoa está escravizada pelos desejos do engano, da mentira. E eu não quero passar a minha vida perseguindo bolhas de sabão só para descobrir, quando toco nela, que elas arrebentam. Não quero perseguir a próxima ideia de o que vai fazer o homem satisfeito, feliz, enfrentar as aflições e, por fim, a morte, só para descobrir que aquilo ali não ajudou ninguém, nem quem teve a ideia, nem quem pensou, morreu miseravelmente, deprimido, arrasado, na escuridão. Não quero. Não é? Então, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos esmagados, ficamos desesperados, deprimidos, mas pelo menos vamos para o céu. É isso que está escrito? Mas é isso que a maioria dos cristãos acreditam. Muitos leem esse texto e o destroem, dizendo que o amor de Cristo, nada vai nos separar do amor de Cristo, mesmo o meu pecado, mesmo a minha vida que não tem nenhuma paz, mesmo a minha vida que é igual de todo mundo que não é regenerado, nada vai me separar do amor de Jesus. É isso que as pessoas leem nesse texto. Eu acho que se as pessoas podem ler isso nesse texto, elas podem ler qualquer lixo em qualquer texto da Bíblia, para tentar justificar o lixo que é o pensamento humano. Mas não é isso que Paulo diz. Ele diz que nada nos separa do amor de Cristo, porque algo acontece. Algo esse amor faz em nós. O texto é: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias, e somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
Em vez de a perseguição me destruir, me faz mais vencedor. Não é que ela me destrói, mas eu vou para o céu. Em vez de a espada, que era o assassinato, me destruir, me desesperar, e eu pelo menos vou para o céu, não é isso que ele diz. Nós somos mais do que vencedores em tudo isso. Em todos os casos, o seu argumento tem sido um argumento de reductum ad absurdum. Ele não se contenta em meramente dizer, apesar dessas coisas, nós acabamos escapando no final do inferno. Ele diz, essas coisas, nós mais do que triunfamos sobre elas, porque além de elas não nos destruírem, elas constroem em nós uma semelhança maior à de Cristo, um amor maior como o dele, uma paz maior como a dele, uma constância, tudo isso fluindo dele. Não somos apenas habilitados por seu amor a nos manter miseravelmente firmes, na maioria das vezes para as pessoas, quando distorcem o texto, nem isso, mas escapamos do fogo do inferno. Não, tampouco é o caso de nós simplesmente manejarmos as coisas para no final chegarmos ao céu. Nós somos mais do que vencedores. É a expressão mais forte que Paulo poderia usar. O cristão não é alguém que maneja as coisas, queridos, de modo a conseguir que todo mundo entre no céu e que ele mesmo entre no céu, apesar dele nunca ter tido nada, nenhum deleite, alegria, paz em Cristo. Não. Ele é mais do que vencedor. Ele não apenas resiste às provações, ele arrasa as provações. Ele termina dizendo, eu combati o bom combate. Eu terminei a carreira. Ele não somente as vence, ele mais do que as vence. Por isso é tão forte, ele é mais do que vencedor. A gente pensa que algo não pode ser mais do que vencedor, porque vencer é o fim, não é? Nós não somos derrotados, mas salvos. Em todas essas coisas nós somos derrotados, mas salvos. Nós somos mais do que vencedores e não nos esqueçamos de que a morte está incluída. Tudo quanto possa vir contra nós está incluído. Paulo quis incluir nessa lista todo tipo de angústia e aflição. Mas como é que o cristão é feito mais do que vencedor sobre todas essas coisas? É aquilo que o amor de Cristo faz neles. Como funciona? Nós sabemos, Paulo diz alguns versículos antes, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Elas não cooperam automaticamente, é porque Deus está fazendo isso. Paulo está simplesmente expondo o ponto de um modo diferente. Se todas as coisas me destruíssem, me arrasassem, não estavam cooperando para o meu bem. Porque o bem que a Bíblia está dizendo é que todas as coisas me fazem mais parecidos com Cristo. Então, por que tantos cristãos, ao caminhar pelo fogo, o fogo queima? Porque eu disse para aquela pessoa, se você não caminhar pelo fogo com Cristo, então nada daquilo que é dito está sendo válido para você. A Bíblia diz assim, Isaías 50, versículo 10, quem entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías 50, 10. Ou então Lamentações 3, 2. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz. Se quando somos provados, há um velho hino, de John Rippon, que diz assim, se quando provados vos forem lograr, tereis provisão da minha graça sem par. Não quero que as chamas vos venham tocar, mas das impurezas vou vos refinar. Então é hora de perguntar como podemos de fato, de modo prático, enfrentar e atravessar o sofrimento que nos sobrevém. De modo geral, os livros, recursos voltados aos que sofrem, não falam sobre suportar a aflição e ser mais do que vencedor. Não no humanismo secular, nenhum livro de autoajuda que você puder ler. Eles usam vocabulário emprestado do mundo corporativo, ou um vocabulário emprestado da psicologia. Então, para ajudar as pessoas, eles falam em administrar o estresse, em administrar a tensão, em administrar o trauma. Ou eles dizem sobre reduzir o estresse, reduzir a tensão, reduzir o trauma, ou lidar
Então quem sofre é aconselhado a evitar pensamentos negativos. Que isso, Paulo? Vai passar pela espada? Não. Não vamos pensar nisso. Vamos pensar que você não vai morrer pela espada. Você não precisa falar isso. Mas ele morreu pela espada. Mas essa é a linguagem. Evitar pensamentos negativos, amenizar o estresse com férias, exercícios, relacionamentos solidários, trabalhar na resolução de problemas e aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar. Assim, todo o foco é dirigido ao controle e à reação emocional imediata e do meio ambiente. Tentar controlar isso. No entanto, há séculos o cristianismo tem oferecido aos crentes recursos mais aprofundados, elevados para enfrentar as tribulações, caminhar com Deus pelo sofrimento. Em todas essas coisas, nada há parecido, nem usando o vocabulário do mundo corporativo, nem o vocabulário da psicologia. Um hino famoso fala que Jesus caminhou pelas mesmas dores e dificuldades que nós caminhamos. Diz assim: coroai aquele que é o Filho de Deus antes de os astros, o universo ser criado. Vós que caminhais por onde ele caminhou. Coroai o Filho do Homem que conheceu cada tristeza, que aperta o peito humano e as toma e suporta em favor dos seus, para que nele nós possamos descansar. Então, como nós sabemos, uma das metáforas mais importantes que a Bíblia oferece para enfrentarmos a aflição é caminhar. Tudo que a linguagem do mundo corporativo, da psicologia, do vocabulário que é usado, diz, é como nós nos desviarmos, como escaparmos, como reduzirmos, mas nunca caminhar pela aflição. Caminhar em meio a algo difícil, é o que a Bíblia está dizendo, perigoso, potencialmente mortal, como Paulo dava cada passo todos os dias. Por isso que ele diz, nós somos entregues à morte todos os dias. É o seguinte, eu caminho todos os dias com a espada no pescoço. Como é que eu posso aliviar esse estresse? Com pensamentos positivos, com umas férias, fazendo exercícios. Você imagina ler um versículo assim na Bíblia? Essa caminhada às vezes é descrita como andar na escuridão. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Caminhar, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4, né? Isaías 50, 10 diz: quem entre vocês teme ao Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda na escuridão, que não tem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e dependa de Deus. É assim que ele está descrevendo a aflição, caminhar na escuridão, mas é caminhar. Você vê aquele que anda, ele não contorna, ele não tenta administrar isso. Isaías 50, 10 diz isso, mas Lamentações 3:2 diz: ele me guiou e me fez andar nas trevas e não na luz. Você vê, ele está nas trevas, mas ele está sendo guiado, está sendo conduzido, ele está caminhando. Isaías 59, 9: por isso a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo é trevas. Buscamos claridade, mas andamos em densas sombras. Isaías 43, 1 e 2 diz: mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelos rios, eles não vão te afogar. Ele não diz, eles vão te afogar, mas pelo menos você não vai para o inferno, né? Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Outra imagem é a de atravessar águas profundas, quando fala sobre aflição, sofrimento, etc. O Salmo diz assim: atolei-me em lamaçal profundo, onde não pode se firmar o pé, entrei nas profundezas das águas. Salmo 69, 2, não é? 88, 17 diz:
Eles me rodeiam todo dia como água. Eles juntos me sitiam. 69:15. Não me leve à corrente das águas e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre sua boca sobre mim. 124:4. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Jó 22:11 diz: as trevas em que nada vês e a abundância de água que te cobre. Ou Êxodo 15:10. Sopraste com teu vento o mar, os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Há também uma alusão a caminhar com cuidado em trilhas escorregadias e perigosas. No Salmo 73:2 diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. O que une todas essas metáforas, todas elas, diferentes metáforas, é a insistência na ideia de que o sofrimento é algo pelo qual você deve caminhar. Você não contorna, você não administra. Você não tenta evitá-lo com pensamentos positivos, férias. Você não tenta gerenciar o estresse. A metáfora da caminhada aponta para a ideia de progressão. Isso é tão diferente, não é? Diz que o Filho de Deus, no meio dessa situação, ele progride, ele caminha. Ele está no vale da sombra da morte, mas ele anda pelo vale da sombra da morte. Ele passa pelas águas, ele passa pelo fogo. Para muitos povos antigos, a adversidade nada mais era do que algo a ser enfrentado e aceito, sem vacilar, sem grande comoção, até passar. Já o mundo ocidental contemporâneo, psicologizado, encara o sofrimento como uma questão parecida com uma condição climática. Um tornado, um furacão, uma tempestade. Vai ter um furacão, vai passar na cidade, vamos todos sair da cidade. Nós tratamos os sofrimentos assim. Vamos tentar uma vida em que não haja nenhum sofrimento, vamos tentar gerenciar essas coisas, vamos escapar ao máximo. Muito diferente de Paulo dizendo: nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem os anjos, nem os demônios. Algo que nós evitamos, ou do qual nós temos que nos proteger, como a gente faz com o furacão, com essas coisas, até que passe. Aí depois que o furacão passou, a gente volta. Então nota-se o inusitado equilíbrio da fé cristã na metáfora de caminhar pela escuridão, caminhar pelas águas turbulentas, caminhar por meio do fogo. Nós não vamos ficar desequilibrados, nem permitir que o sofrimento faça nós pararmos de caminhar, nem que nos deixe perdidos no meio da escuridão, nem que o vale da sombra da morte nos faça perdidos. Por quê? Porque tu me guias. Nem que a escuridão faça eu ficar paralisado, porque ele diz: tu me guiarás no meio das trevas. Mas também não vamos achar que é possível evitar e ficar imune. Nós devemos enfrentar, atravessar o sofrimento sem abalo e espanto que nos faça parar. Sabe quando Paulo diz: deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo? Então, os cristãos, eles, sem negar a tristeza e a fragilidade, mas sem medo paralisante, mas também sem subserviência, sem capitulação, como muitos pregam hoje, ao não pregar mais essa verdade, sem sujeição ao desespero. Eu caminho pelo vale da sombra da morte. Eu não estou atrás da pedra, gritando, ou quieto, desesperado. Eu estou caminhando. Então, analise a metáfora do caminhar pelo fogo. O fogo, evidentemente, destrói e pode causar o quê? Morte agonizante. Ele é usado sempre como metáfora para sofrimento, porque nós sabemos o quão o fogo é destrutivo. Não é? Na literatura judaica, grega e romana, o fogo era um símbolo
comum, então, de adversidade e castigo. É por isso que fala sobre o fogo que nunca se apaga. É uma metáfora, né? Está falando sobre aflição sem fim. Em muitos textos da Bíblia, a aflição também é comparada ao fogo. O Salmo 66:10, por exemplo, diz: pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova na fornalha e nos refinaste como prata. Provérbios 17:3, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o nosso coração assim. Zacarias 13:9, colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei com a prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, e o meu povo é o meu povo, direi, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Malaquias 3:2 diz, mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então não causa surpresa que a adversidade e o sofrimento em geral tenham sido comparados a sermos lançados no fogo da aflição. Então Jó 18:14-15 diz, ele é arrancado da segurança da sua tenda e o levam à força ao rei dos horrores, que é a morte. O fogo mora na tenda dele, espalham enxofre ardente sobre a sua habitação. E no Salmo 66:12, deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Então a mais conhecida passagem bíblica a usar o símbolo é aquela que nós lemos de Isaías 43, no qual o próprio Deus fala com seu povo assim, dizendo, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, porque eu sou contigo. Você vê o fogo, a aflição, em vez de ser como as pessoas dizem, o cristão é igual ao mundo inteiro, não é mais do que vencedor nessas coisas. Ele simplesmente consegue ir para o céu no final. Tudo nele é destruído. Sem paz, sem alegria, sem gozo em Cristo, num desespero sem fim. Enchentes e fogo são termos de extrema adversidade. É importante notar aqui que, assim como no famoso Salmo 23, ninguém promete que os crentes estão livres da tribulação. Não é? Deus não diz, se você passar pelo fogo, pelas águas e pelos vales sombrios, não diz se você passar. Deus diz na sua grande promessa, quando passares. É certo que você vai passar. Quando passares pelo fogo, eu serei contigo. Não é se passar. Se por acaso um dia você passar pelas águas, não, diz, quando passar. Quando você passar pelo fogo, quando passar pela água, porque você vai passar. Deus não diz se você passar, mas quando você passar. Por isso que é sempre ilógico, quando muitos cristãos às vezes falam comigo, você não sabe o que é a noite da alma, você não sabe o que é a escuridão, o que é o fogo. Todo mundo sabe. Esse é um mundo amaldiçoado, de homens e mulheres que acabam sempre mortos. Antes disso, vem muitas pessoas que amam morrerem. Ninguém. Para nenhum filho de Deus, Paulo diz, nós somos entregues à morte todos os dias. O estresse de ser assassinado está sobre nós. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos paralisados. Nós somos mais do que vencedores, por causa daquele que nos amou. Deus não diz, então, se você passar. Ele não promete nos poupar do sofrimento. A promessa é que Deus estará conosco, caminhando ao nosso lado, em meio a tudo isso. E é isso que faz nós mais do que vencedores. É que nós não somos tragados, não somos destruídos. O fogo não nos consome em horror, desespero, falta de paz e alegria. Pelo contrário, nós caminhamos, nós avançamos para algo melhor.
não é? Pedro diz que então nós somos purificados. Você vê, há um avanço, em vez do oposto. Isaías aprofunda a metáfora e diz que, embora o povo de Deus passe pelo fogo, ele aprofunda e diz: a chama não arderá nele. Isso sugere que, embora esteja no fogo, o fogo não vai estar em você. Você vai estar no fogo, mas o fogo não vai arder em você. Ou seja, você mesmo vai estar na aflição, mas a aflição não vai estar em você, não vai te consumir. Nós sabemos como o fogo consome as coisas no que ele está. Quando você diz assim, não, o fogo consome alguém, a aflição consome completamente, fica nada, fica só cinza, mas ele pelo menos não foi para o inferno, essa pessoa está dizendo o oposto da Bíblia. Ou seja, não alcançará, o fogo não arderá em você, ele não vai envenenar a alma do seu povo, ele não vai endurecer seu coração, não vai te afastar da delícia que Deus é, não te levará, o fogo não vai arder em você quando você passar por ele. Proporcionalmente falando, a primeira carta de Pedro fala em sofrimento mais do que qualquer outro livro da Bíblia. Proporcionalmente, porque em quantidade de páginas e quantidade de temas, ele é o livro que mais fala sobre sofrimento na Bíblia. A primeira carta de Pedro. E o apóstolo Pedro tem Isaías 43 em mente, quando ele diz aos leitores que o sofrimento é como um fogo purificador, não para o mundo, não é? Como uma forja ou fornalha. Pedro escreve a pessoas que estão sofrendo, e ele afirma que eles atravessam um período em que estão sendo afligidos por várias tentações por todos os lados. No 1:6. A palavra grega para provações significa tentativa de descobrir a natureza ou o caráter de alguma coisa. Porque o caráter e a natureza são manifestos pela provação. Uma pessoa pode ter supostamente paz no seu dinheiro, no seu negócio, até o fogo chegar. O fogo consome as coisas. A fé deles, Pedro está dizendo, estava sendo caluniada, atacada. A posição social daquelas pessoas estava sendo atacada, seus relacionamentos familiares foram perdidos, a família deles abandonou eles por causa de Cristo, a sociedade deixou eles sem trabalho, sem emprego, então a própria subsistência deles estava ameaçada. Esse era o estresse que estava sobre eles, sem parentes, sem o governo contra você e sem meios de subsistência. É desse fogo que Pedro está falando na carta. Contudo, ele amplia a metáfora e descreve o sofrimento não apenas como fogo, mas como uma forja, uma fornalha, que pode destruir ou refinar um objeto, dependendo do que o objeto é feito. Se você me perguntar assim, o fogo pode destruir alguém completamente? Lógico que pode. Depende do que ele é. Se ele é madeira e palha, não vai ficar nada. Pó. É o que Pedro diz. Mas se você for ouro, o ouro tem muitas impurezas. Mas tudo que o fogo consegue fazer é destruir essas impurezas. Nunca o ouro. De tal maneira que o fogo, ou o sofrimento, como ele está usando aqui, ele só pode destruir algo dependendo do que aquilo é feito. Pedro então acrescenta, para que a comprovação da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor e honra na revelação de Cristo. Ou seja, você não é destruído, pelo contrário, isso vai redundar nesse brilho ainda mais purificado na revelação final de Cristo. Não é que você é destruído, vira pó, mas, sei lá, vai ser guardado numa jarrazinha, em algum lugar, algum canto no céu. Então nós falamos rapidamente sobre essa imagem. A diversidade é um fogo que, em vez de nos destruir, pode nos refinar, fortalecer, embelezar. Você vê como é diferente o que isso faz nos filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que nada nos separará do amor de Cristo, que nós somos mais do que vencedores. Agora, de que modo isso acontece? Como se consegue isso? O ouro é um metal precioso e quando vai ao fogo, ele pode amolecer e derreter, mas ele não incendeia.
e ele nunca vira cinzas. Hoje nós vivemos uma época que diz assim, ó, essa pessoa que virou cinzas, queimou tudo, com nada. Mas ainda assim era um metal precioso. Você acreditaria nisso? Se alguém jogasse fogo num pedaço de madeira e visse aquele monte de cinza e falasse para você, ó, isso aqui ainda é ouro, você quer comprar? Eu estou vendendo aqui por R$5.000. Você diz assim, você quer me enganar? A gente jogou fogo nisso, isso aí virou pó. Hoje as pessoas dizem, olha, o fogo destruiu essa pessoa aqui, o fogo consumiu tudo, não ficou nada, não havia nada precioso, nada novo, nada diferente nela do resto do mundo, que é palha para o fogo. Mas esse aqui ainda era filho de Deus. Isso aqui é ouro. Você, como você tem interesses financeiros, nunca compraria um monte de cinzas que alguém dissesse que é ouro. Mas muitos cristãos, para, às vezes, disfarçar o próprio fato de que eles mesmos são devorados pelo fogo, fingem que isso é possível. Isso pode consolar, mas não acho que seja amor consolar a madeira dizendo que ela é fogo, que ela é ouro. Isso é picaretagem. No entanto, o ouro ele pode estar cheio de impurezas, apesar de ele nunca incendiar. E essas impurezas são destruídas. No fogo, as impurezas são queimadas. O espinho na vida de Paulo produz humildade. A aflição tira de Jó um senso de autojustiça que havia lá. Em certo sentido, o fogo tenta destruir o metal. Ou seja, quando você bota o ouro na fornalha, o fogo tenta fazer o que ele faz com todas as coisas. O fogo sempre tenta fazer a mesma coisa. Então o fogo tenta destruir o metal, mas tudo que ele consegue destruir é a impureza do ouro. Pedro então compara os cristãos salvos pela fé em Cristo ao ouro repleto de impurezas. Ou seja, ao ser regenerado, eu fui transformado em ouro, não sou mais madeira para o fogo, mas ainda há muitas impurezas. Todos nós, Moisés, Paulo, Abraão, Jó, eu, você. Misturada a nossa fé em Deus, encontra-se um tipo de busca concorrente por conforto, poder, orgulho, posição, um trabalho na vida, na igreja, prazeres, satisfação do ego, prazeres que não honram Deus, né? É claro. E nossa fé, mesmo a fé verdadeira, de todos os homens verdadeiramente regenerados, eles não são mais madeira. Houve um milagre, realmente, houve uma criação. Nossa fé verdadeira é muito mais superficial e precisa ser muito mais aprofundada. Talvez, por exemplo, muitas pessoas acreditam que são salvas pela graça, mas mesmo naqueles que têm verdadeira fé, você vai ver muita impureza misturada nisso, porque as pessoas, elas dizem, mesmo as que são realmente regeneradas, eu sou salva totalmente pela graça de Deus, mas ela começa a ver que ela é uma pessoa decente, esforçada, amorosa, e daqui a pouco, quando as coisas ficam mais complicadas, ela pensa, por que isso está acontecendo? Então você vê que aquela declaração de que ela foi salva só pela graça está muito misturada ainda com um senso de que ela é boa e por isso ela foi salva. E por isso ela não entende quando as coisas estão acontecendo. Temos imperfeições do nosso caráter. Você vai ver isso em quê? Em Jacó, em Abraão, em Davi, em Pedro. Somos incapazes de ouvir, muitas das vezes, nos irritamos facilmente com os tolos, às vezes somos impulsivos demais, covardes, como os discípulos que fugiram.
tímidos. Às vezes há em nós a impureza de querermos ser controladores. Às vezes somos não tão responsáveis. Por exemplo, cada membro de Jardim da Luz, quando se tornou membro, se comprometeu a ser alguém presente, a sustentar esse lugar. Todos fazem isso? Tímidos, controladores, irresponsáveis. Geralmente, porém, não enxergamos essas coisas. Temos desculpas para elas. Mesmo que nos lancem sombras na vida, magoem outras pessoas, impeçam o nosso desfrute mais profundo do que Cristo é. Paulo tinha sido muito orgulhoso, ele era o fariseu, não é? Ele foi levado ao terceiro céu, foi dado um espinho a ele, no entanto, um dia o sofrimento bateu à sua porta, não é? E ele percebeu que aquilo ainda tinha que lidar com orgulho em sua vida. Ainda tinha escória. Ele não vai tentar contornar o sofrimento, administrar, evitar, tratar ele como um furacão, vou ficar escondido até ele passar. Ele resolveu caminhar com Cristo pelo fogo daquele espinho. E isso fez ele alguém mais parecido com Cristo. Não o destruiu porque ele era ouro e não madeira. Assim como uma fornalha extrai as impurezas do metal não refinado, então enxergamos que somos de verdade só quando o fogo não nos destrói. Hoje dizem assim: se o fogo nos destruir, nós ainda somos de verdade. A Bíblia diz o oposto, a lógica diz o oposto, a ciência diz o oposto. Se o fogo destruiu, não era um metal precioso. Se o fogo destruiu, era madeira, era palha. Se uma pessoa disser o contrário, ela só é uma pessoa insensata. Hoje tem muitos pastores para dizer: olha, o fogo destruiu, mas isso aqui ainda era ouro, hein? Sinceramente, é melhor pregar a verdade às pessoas e poder ficar em paz quando elas morrem, do que no enterro delas mentir. Só porque eu queria que todo mundo se sentisse bem, achando que era ouro, quando não era. Não é isso que nós somos chamados para fazer. Depende da resposta. De várias maneiras, Pedro urge seus leitores a não estranharem o sofrimento. 1 Pedro 4,12. E não perderem a esperança. Porque isso era uma das evidências de que havia o ouro da esperança neles. A aflição queimava um monte de coisa, mas não a esperança. Para eles darem razão dessa esperança. Pedro fala sobre a alegria indizível e cheia de glória neles, porque a alegria indizível é ouro. E o fogo não consegue queimar isso. Em Paulo, o fogo da aflição, do espinho, podia queimar o orgulho dele. Isso é bom, não é? Mas não podia queimar seu amor a Cristo, seu deleite em Cristo, sua alegria em Cristo. De tal maneira que diz assim: me gloriarei, me alegrarei ainda mais. Ouro. Você vê, há um ouro da alegria lá. Agora, a escória, que era o orgulho, estava sendo queimada pela aflição do espinho. Então, em meio ao sofrimento, eles devem confiar, Pedro diz no versículo 19, a vida ao fiel Criador, vivendo para Deus. Ou seja, caminhando, não estagnado, garantido que Deus, de toda graça, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar e fortalecer. 1 Pedro 5,10. Pedro está dizendo que a fornalha ardente não nos torna automaticamente. E esse é o problema de muitos cristãos. As pessoas dizem assim: eu sofri tanto, não melhorei nada. É óbvio. Se o sofrimento melhorasse as pessoas, o nosso mundo seria um lugar maravilhoso, porque ele é um lugar de sofrimento. É um vale de lágrimas. Hoje um monte de gente está chorando sua esposa que morreu, seu marido que morreu, seus filhos que morreram.
o diagnóstico de uma doença. Esse mundo é um mundo em que todo mundo sofre e todo mundo é tolo. É óbvio que o sofrimento não melhora as pessoas automaticamente. E nem mesmo nós. Nós temos que caminhar com Deus no fogo. Ou seja, nós temos que reconhecer Deus. Temos que depender dEle, falar com Ele, crer nele, enquanto eu estou na fornalha. Eu tenho que caminhar com Ele no vale da sombra da morte. Se a primeira coisa que eu perco quando entro no vale da sombra da morte é Deus, como é que andar no vale da sombra da morte pode me fazer algum bem? No sentido de me tornar alguém que é mais parecido com Cristo. O próprio Deus promete em Isaías 43 que Ele vai estar conosco, caminhando ao nosso lado, mas nós vamos caminhar. Conhecê-lo pessoalmente em nossas aflições é a chave que nos torna mais fortes e não fracos na fornalha. Se a primeira coisa que a fornalha faz, eu não consigo orar, eu não consigo, sabe? Se a primeira aflição, não tenho vontade de estar no culto, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, você está caminhando sozinho. Você mesmo está dizendo isso. É óbvio que isso não vai fazer você, não está purificando nada. Conhecê-lo pessoalmente em nossa aflição é a chave para nos tornarmos fortes. Por isso que Paulo diz, nós vencemos no meio da aflição. Ele diz, nós somos mais do que vencedores por causa daquele que nos amou. Nós estamos com Ele. Nós caminhamos com Ele. Nós não o perdemos. E a promessa de Isaías 43, 2 e 3, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, ou não te consumirão como consome a madeira. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate por ti, e a Etiópia e Seba em troca de você. Isso se cumpriu literalmente na vida de 3 judeus exilados na Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. A história é contada no 3º capítulo de Daniel, é uma das mais famosas da Bíblia. O rei mandou construir e erguer uma imensa estátua de ouro no lugar público. E a identidade da estátua não é revelada, não recebe nenhum nome, não é nenhum deus particular aquela estátua. Mas esse anonimato é proposital, não é? Porque aquela estátua não é o deus tal. Aquela estátua, ela é uma representação da cultura com todos os seus deuses. Do rei, do deus do rei ou do império, tudo isso junto. Aquela estátua representava tudo isso. Toda a cultura dos caldeus. Do ponto de vista da religião, a Babilônia, como quase todo o Antigo Oriente Próximo, era uma sociedade plural, não é? Em termos religiosos. Você podia adorar Deus que você quisesse, você podia ter a religião que você quisesse. Cada cidade e região tinha o seu Deus e todos eram livres para reverenciar outros deuses. Parecia muito com a nossa sociedade, a ideia, não é? Mas Nabucodonosor exigiu que sempre que os músicos tocassem a trombeta, todas as pessoas se prostrassem diante da estátua. E decretou que qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Daniel 3,6. O propósito do rei é claro. A população era livre para servir o que quisesse. Como dizem para a gente hoje. Você pode ter uma fé particular, dentro da sua casa, para a sua vida. E muitos cristãos, eles gostam disso. Não, eu sou professor, mas quando eu vou para a escola, eu deixo o meu cristianismo em casa. Eu vou para o trabalho, eu não sou nada, sou cristão, não sou nada. É isso que a estátua representava. Você pode ter sua fé particular, ela não pode preencher a sua vida toda. Porque nós, o Estado, é que vamos determinar o que todos devem ser publicamente. Então a história conta que a maioria das pessoas obedeceu. Tanto é que a maioria dos judeus não foram lançados na fornalha. Né? Exceto esses 3 rapazes judeus, que eram servideiros públicos, não podemos dizer. Seus nomes babilônicos eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que obedecer o rei, nesse caso, era uma violação da sua fé em Deus.
que se revelava não como um Deus, mas como o Deus. Os outros podiam adorar a estátua, porque eles, cada um adorava um Deus, e eles não se importavam de adorar mais um Deus. Mas Deus não era mais um Deus, Deus era o Deus. Como eles acreditavam no Deus, eles não podiam misturar esse o Deus com nada. É por isso que nós não misturamos a mente de Deus com o humanismo secular. Eu acho que todos os outros podem. As pessoas misturam hinduísmo com budismo, fazem yoga e depois usa as ideias do humanismo secular. Eles misturam tudo, eles podem. Eu não posso. Os 3 recusaram reverenciar a estátua e o rei ficou sabendo. Os rapazes foram chamados à presença do rei e ameaçados de morte rápida, dolorosa, caso não obedecesse. Nabucodonosor disse assim: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro, que a estátua não era um dos deuses, representava toda a cultura, né? Pois se não adorares, sereis lançados na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos? E os 3 rapazes se viram então diante de um apuro que milhões de pessoas do passado e do presente já enfrentaram por não conformarem sua prática e fé à cultura em que vivem. De várias formas, os 3 jovens também representam todas as pessoas que de repente se veem numa aflição dolorosa, sem nenhum motivo, ou se terem feito coisa errada, que esteja completamente ligada àquilo. É óbvio que todas as aflições da vida vêm do pecado, a morte e tal, mas sem haver nada específico que ligue, aflições comuns. Como resposta à sua ordem, Nabucodonosor ouviu a recusa incondicional. São uma das respostas mais famosas da Bíblia, porque elas não tentam contornar, elas não tentam gerenciar o problema, elas não tentam se esconder até o problema passar. Ela é direta e diz: ó Nabucodonosor, não precisamos te responder sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se ele não livrar, fique sabendo que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua que tu levantaste. Existe um equilíbrio quase paradoxal entre confiança e humildade nessa resposta. Isso é difícil, né? Confiança, humildade. Humildade, confiança. Quem é muito confiante tende a não ser humilde. Quem supostamente se diz humilde acaba se mostrando covarde. A declaração dos rapazes combina elementos que nós consideramos opostos entre si. Por um lado, os 3 judeus expressavam uma forte certeza de que Deus não só é capaz de resgatar, mas que ele irá fazer isso. 1:7. Todavia a gente fica surpreso com a próxima frase, que inicia como: mas se ele não livrar. É como Paulo dizendo: quer pela vida, quer pela morte. Se confiam em Deus, por que admitir a possibilidade de Deus não livrar eles? A resposta é que a confiança dos 3 estava baseada em Deus, e não no seu entendimento limitado do que Deus tem que fazer. Muitas pessoas assim: não consigo entender Deus, eu confiei em Deus, ele fez diferente. Porque essas pessoas, elas não confiavam em Deus, elas confiavam que Deus ia fazer o que elas achavam que Deus ia fazer. Elas confiavam no pensamento do que elas têm, do que é melhor. A resposta é que a confiança desses 3 em Deus era em Deus, e não no entendimento que eles tinham de que Deus tinha que fazer, ou do que seria sábio Deus fazer. Não é nisso que eles confiavam no próprio Deus, não no que eles achavam que um Deus sábio faria. Confiavam de todo o coração que Deus iria resgatá-los. Todavia, não eram arrogantes a ponto de achar que estavam lendo a Deus corretamente. Eu sei exatamente o que Deus deve fazer. Eles não eram arrogantes assim. Não sabemos o que Deus deve fazer. Nós somos totalmente insignificantes para saber o que é melhor a cada passo do caminho. E eles sabiam que Deus não tinha obrigação de agir conforme a sabedoria limitada deles. Provavelmente eu acharia, e você também, que uma das maiores demonstrações seria livrar, mas grande parte dos homens da Bíblia não foram livres, foram mortos.
Ou seja, a confiança dos jovens estava em Deus e nem em algum plano que eles achavam que Deus tinha. Muitas pessoas decepcionadas que conversam comigo dizem assim: Deus tinha um plano na minha vida, eu achava que Deus tinha um plano, um ministério na minha vida. Então essas pessoas nunca confiaram em Deus. Elas confiavam em que Deus tinha um plano para elas. E quando elas descobrem que Deus não tem um plano que elas tanto amavam, elas não conseguem amar tanto a Deus. Elas nunca confiaram em Deus. Elas confiaram no plano que elas achavam que Deus tinha. Porque se elas confiassem em Deus, então não faria diferença. Eles confiavam em Deus, e isso incluía a confiança de que o Senhor sabia melhor do que eles o que devia acontecer, o que deve ser nossa vida, o que deve ser nosso ministério, ou não. É por isso que Paulo diz, quer pela vida, quer pela morte. É por isso que ele diz, nós somos entregues como ovelhas todos os dias. Nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que nem a morte vai fazer nada a não ser nos purificar, nem a vida. Em essência, eles disseram, mesmo que o nosso Deus não nos socorra, e tudo bem, se assim for, nós não vamos servir a Ti, não vamos ouvir a Ti, não vamos contornar a aflição, e não vamos agir nessa aflição, nós vamos caminhar por essa aflição com o nosso Deus. Vamos servir ao nosso Deus, quer ele esteja de acordo ou não com a nossa sabedoria. Nossa sabedoria, nós temos uma sabedoria humana, mas Deus não caminha de acordo com a nossa sabedoria, graças a Deus por isso. E nós vamos andar com Ele, quer Ele caminhe ou não, pelo que nós achamos. Vamos servir ao nosso Deus, quer ele esteja de acordo com a nossa sabedoria, quer não. Não vamos desobedecer eles estão falando para o rei, não vamos desobedecer o rei porque a gente acha que Deus vai nos livrar. Nós vamos desobedecer a você, Nabucodonosor, porque Deus é Deus. Essa é a razão de nós não te obedecermos, porque Ele é Deus, não porque Ele vai nos livrar, nos dar um ministério, fazer alguma coisa em nossas vidas. Ouço muitas pessoas dizerem, olha, se queremos que Deus nos abençoe, devemos crer com todo fervor, sem jamais duvidar que Ele vai nos abençoar. Temos de clamar por nossa bênção com certeza absoluta de que nós vamos recebê-la. Mas não é isso que vemos aqui ou em outros lugares da Bíblia. Pensemos nos grandes servos de Deus, de Abraão, a José, de Davi, ou de Cristo, no Getsemane, que oraram muito, mas não obtiveram a resposta que se esperava. Não é? Se oramos, querido Deus, sei que vais responder essa oração, tu não pode deixar de respondê-la, porque eu tenho fé, porque eu creio que tu podes fazer isso. Então nossa confiança não está na sabedoria de Deus, mas na nossa. Quando a gente acha que Deus, para fazer, honrar a fé, a minha crença, Ele vai fazer o que eu quero, é porque, é óbvio, eu estou declarando, eu confio na minha sabedoria, não confio na sua. Como pastor, eu tenho ouvido inúmeras vezes, eu confiei em Deus, orei tanto por isso e aquilo, e Deus não atendeu, que decepção. Contudo, para sermos mais precisos, a fé e a esperança mais profunda dessas pessoas estava no plano que elas fizeram para a vida delas e não em Deus. E como o plano que elas fizeram não aconteceu, elas estão decepcionadas. Porque nunca, em nenhum momento, elas confiaram em Deus. Elas confiaram no plano delas, no sonho delas. Paulo tinha o sonho de ir para a Espanha, pregar o Evangelho. É muito espiritual esse sonho. Mas Deus não quis isso. E ele não acabou morrendo decepcionado. Então elas confiavam profundamente no plano que elas fizeram para a vida delas. E Deus não passava de um meio para alcançar o sonho, o objetivo. Como Deus não foi o meio que elas esperavam, então elas estão decepcionadas. Elas nunca confiaram em Deus como Deus. Elas confiaram no plano delas, no sonho ministerial delas, no sonho romântico delas. Não sei, elas confiaram em alguma coisa que não era Deus. Né? Na melhor das hipóteses, estavam confiando em Deus junto com os seus planos.
Mas os 3 rapazes, eles confiaram em Deus e ponto final. Não sabemos. Nós não confiamos no nosso plano. Nós confiamos em Deus porque Ele é Deus. Não confiamos em Deus, Nabucodonosor, e vamos obedecer Ele porque Ele vai nos livrar de você. Talvez Ele não nos livre. Jesus diz assim: muitos de vocês serão mortos, mas não sofrerão dano nenhum. Você não consegue entender essa frase. Porque se eu vou ser morto, como é que eu não vou ter dano nenhum? Se o seu plano for viver, então você não pode entender. Superficialmente, a abordagem do eu tenho certeza de que Deus vai fazer isso, tenho certeza de que Deus vai curar, tenho certeza de que Deus vai fazer isso ou aquilo, aparenta confiança, uma grande fé. Mas no fundo está repleta de ansiedade e insegurança. Nosso medo é que talvez Deus não responda o nosso pedido de livramento como nós esperamos. Sadraque, Mesaque e Abednego, no entanto, confiavam em Deus inteiramente. É por isso que a gente fica ansioso depois de orar. Porque a gente ora, mas a gente confia na nossa sabedoria. E não confiamos em Deus e ponto final. Por isso, eles não vacilaram nem um pouco. Espiritualmente, eles já tinham passado pelo fogo antes de serem jogados no fogo. Estavam prontos para o livramento ou a morte. De um jeito ou de outro, eles tinham certeza de que Deus seria glorificado e andaria com eles pelo fogo. Os rapazes sabiam que Deus os livraria da morte ou através da morte. Quer pela vida, quer pela morte. A maior alegria dos 3 era glorificar a Deus diante de Nabucodonosor e diante de toda a Babilônia. E eles poderiam glorificar a Deus sendo livres do fogo, ou poderiam glorificar muito a Deus morrendo na fornalha. Como resultado, eles se mostraram destemidos. Eles eram mais do que vencedores. Quer o fogo matasse eles, quer o fogo não matasse eles. Eles não eram mais do que vencedores porque estavam apavorados, saíram correndo, mas não foram para o inferno. Ao ouvir a resposta desafiadora, Nabucodonosor ficou furioso. Imagina, esses homens eram deuses, né? Eles podiam mandar fazer o que quisessem com todas as pessoas. Eles eram o Estado, né? Então ele mandou aquecer a fornalha ao máximo que era da sua capacidade. E mandou jogar eles lá. Mas quando eles olharam para o fogo, o rei viu algo que deixou ele assombrado. Assim. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Respondeu o rei. É verdade, ó rei, disse ele, porém eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e eles nada sofrem. E o 4º homem aparecido com o filho dos deuses. Em vez de ouvir berros de agonia e 3 corpos se contorcendo de dor, o rei viu 4 pessoas caminhando tranquilamente no fogo, desamarradas e sem ferimento. Porém, foi o 4º homem que chamou a atenção dele e não os garotos. Havia algo muito mais interessante nesse 4º homem. É evidente que mesmo em meio à fumaça e às chamas, essa figura tinha a aparência extraordinária, mais extraordinária do que aquelas chamas. Que aparência é essa? Para uma aparência te chamar a atenção no meio de uma fornalha, ela tem que brilhar mais que a fornalha. Fica evidente que os 3 rapazes caminhavam pelo fogo sem serem queimados porque a 4ª pessoa caminhava com eles. E não porque os rapazes eram feitos de alguma coisa naturalmente diferente dos outros seres humanos. É interessante notar que quando os 3 saíram da fornalha, o 4º homem não saiu com eles. Existe no Antigo Testamento uma figura misteriosa chamada simplesmente o anjo do Senhor. Não apenas um anjo, mas o anjo do Senhor. E mais tarde Nabucodonosor chega a dizer que o Senhor enviou seu anjo e livrou os seus servos. Verso 28. Quem é ele? Não é como os anjos que aparecem em outras narrativas da Bíblia. Quando ele surgiu na sarça ardente para falar com Moisés. Ele fala com Moisés, o versículo afirma que suas palavras eram de Deus. Ele não fala em nome de Deus. A Bíblia diz assim, ali o anjo do Senhor na chama.
lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Já que a gente já viu que madeira queima, né? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Está vendo? Era o anjo, mas de repente fala Deus. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então Deus disse, quando o anjo fala, o anjo do Senhor, Deus está falando, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Êxodo 3, 2-6. Quando o anjo aparece, ele é adorado, o que anjo nenhum não é? Você sabe, quando João no céu, vendo todas aquelas coisas maravilhosas, se prostrou, o anjo disse, não, eu sou só um conservo seu. Josué 5,14 diz, nenhuma coisa nem outra, respondeu ele, eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou, que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. De um modo que outros anjos recusam a ser adorados, como a gente viu, como está em Apocalipse 19:10. Não é? Ver esse anjo era ver Deus. Em Juízes 13, diz assim, o anjo do Senhor respondeu, se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Ele respondeu, por que você pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. O Senhor fez algo estranho. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, porque nós vimos Deus. Juízes 13. Então, o anjo é misterioso porque sempre é uma manifestação visível, não é? Do Deus invisível no Antigo Testamento. Na verdade, há séculos os cristãos sabem quem ele é, não é? É um judeu que é um dos maiores comentaristas da língua hebraica. Ele diz assim, o anjo é revelado como uma acomodação, ou o anjo do Senhor, né? Ou a condescendência misericordiosa de Deus, por meio da qual o Senhor se faz presente entre um povo pecador, porque se ele mesmo os acompanhasse, sua presença consumiria as pessoas. Ele é aquela forma de divindade por meio da qual o Deus Santo pode estar na companhia de pecadores. Existe apenas outra pessoa na Bíblia que é idêntica a Deus, mas distinta dele, do Pai, não é? Alguém que, sem abandonar a essência e as prerrogativas integrais da divindade, é capaz de se acomodar à companhia de pecadores. Jesus Cristo. Portanto, esse texto contempla o passado, o futuro, de modo poderoso. O amigo incandescente divino é um comentário vivo de Isaías 43, 2-5. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não temas, porque eu sou contigo. Quem imaginaria que Deus estava sendo literal ao dizer, eu estarei com você no fogo? Percebe até onde ele vai conosco? Percebe porque é diferente do mundo? Percebe que porque os cristãos têm algo que o mundo não tem para passar pelo fogo? Percebe que a tentativa de dizer que a madeira que quem me vira pó é ouro é fútil? Percebe por que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou? Quando pensamos que Jesus vivia em glória e felicidade inimagináveis por toda a eternidade, entendemos que toda a sua vida aqui na terra foi caminhar na fornalha. Caminhar na terra. Você pode achar a terra como um pecador, maravilhosa, mas caminhar na terra, o Deus Santo,
foi caminhar na fornalha o tempo todo. Por isso que ele é um homem de dores. Não havia nada nesse mundo a não ser coisas opostas a tudo que Cristo é. Santo, santo, santo. Quando Jesus Cristo nasceu, ele veio a estar conosco em nossa humanidade finita e frágil. Aqui na terra ele viveu pressionado, frequentemente atacado por pessoas que desejavam matá-lo, Lucas 4:29, incompreendido, rejeitado, mas rejeitado dos homens. Mas acima de tudo, no fim da vida, na cruz, ele realmente entrou na fornalha final. Hoje à noite nós vamos cear. Vamos ver como essa fornalha é final realmente. Com Sadraque, Mesaque e Abednego, Jesus foi condenado injustamente a uma morte dolorosa por um regime totalitário como o de Nabucodonosor. Contudo, quando chegou a hora de Jesus entrar na fornalha da aflição, ninguém entrou com ele. Diferente de todos os filhos de Deus, ele entrou sozinho. Jesus permaneceu sozinho. Nenhum personagem divino ficou ao seu lado. É por isso que ele exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu estou na fornalha final sozinho. Quando o fogo da ira de Deus queimou no mais íntimo do seu ser, e as labaredas da fornalha, infinitamente maior do que a ira de Nabucodonosor, mas do Deus infinito, caiu sobre ele. Ele estava completamente só. Por quê? Porque Deus ficou ao lado dos 3 judeus na fornalha. Por que Deus disse: quando passarem pelas águas eu estarei contigo, quando passares pelo fogo eu estarei contigo? Mas Jesus estava sozinho. Porque na cruz Jesus Cristo estava sofrendo não apenas conosco. É maravilhoso pensarmos que Deus sofre. Muitas pessoas encontram consolo nisso. Deus está conosco em nosso sofrimento. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Mas não é isso que é o nosso a grande coisa que nos enche de poder para vivermos para Ele. A coisa que você deve mais se alegrar é que Deus passou na fornalha no nosso lugar. Não apenas conosco, ele passou por nós, sozinho. Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens, do ponto de vista comum, bons. Porém, nada mais eram do que pecadores, que mereciam a ira de Deus como todos os outros homens. Davi afirmou que se alguém fosse manter o registro dos nossos pecados, visíveis e invisíveis, ninguém resistiria na presença de Deus. Salmo 133. Os 3 rapazes não mereceram que Deus os livrasse, porque viveram uma vida reta. Muitas das vezes, o nosso legalismo é o que nós achamos. E é por isso que quando estamos diante da fornalha, achamos que também merecemos algo. Deus caminhou pela fornalha com eles, porque Ele veio ao mundo em Jesus Cristo e passou pelo castigo que eles mereciam sozinho. E é por isso que Ele pode perdoar e aceitar aqueles que são trazidos eficazmente a Ele, dar misericórdia infinita. Assim Ele pode estar conosco, seres humanos fracos e indignos da fornalha, e ela não nos destrói. Não é que ela nos destrói, mas nós escapamos. O que aprendemos então, para encerrarmos? Se você realmente foi levado a ter um coração que crê verdadeiramente, contempla e deleita e descansa em Cristo, o sofrimento estará para o seu caráter como o fogo está pelo ouro. Se isso não for verdade, não é verdade que Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é para um homem. Se nós formos madeira e o fogo e a aflição nos consumirem, então nós somos só madeira mesmo. Se um pastor, eu, outro pastor, pare com essa coisa, mas o pastor tal disse. Esse pastor não vai poder estar contigo naquele dia, nem na hora que você estiver passando pelo vale da sombra da morte. Se eu tenho realmente um coração
capturado pela beleza de Cristo, o sofrimento vai estar para o meu caráter como o fogo está para o ouro. É o que Pedro diz. Você deseja saber quem é? Quais são seus pontos fracos e fortes? Deseja ser uma pessoa compassiva, que sabe se compadecer dos que sofrem, sem mentir para eles, sem negar a Bíblia? Quer confiar tanto em Deus que não se abalará com as decepções da vida? Papai, mamãe, o vovô, o mundo não foram bons para mim. Deseja ter sabedoria para direcionar a sua vida? Esses 4 desejos comuns são cruciais, mas nenhum deles é alcançado sem sofrimento. Não há nada como saber quem realmente somos até que nós somos provados. A ideia de que nós somos provados e tudo se queima, e tudo vira pó, e ainda assim eu era mais do que só madeira, porque eu estou baseado no que alguém falou, me faz o homem mais tolo do mundo. Não há como demonstrar empatia e solidariedade para com as pessoas que sofrem, a não ser que tenhamos sofrido. Não há como aprender de verdade a confiar em Deus, até que a gente comece a afundar nas águas. Porém, essa história também nos ensina que Deus está conosco na fornalha. Essa metáfora significa que Deus sabe o que é as tristezas do mundo. Ele entende. Significa que Ele está próximo à nossa disposição para que possamos conhecê-lo e depender dEle dentro da aflição. E não por contornar, não por encontrar maneira de gerenciar o estresse. Como ovelha, nós somos, a espada está sempre no meu pescoço, Paulo diz. Cada dia que eu acordo, eu não vou gerenciar esse estresse. Eu vou caminhar por isso com Cristo. Ele caminha conosco. Entretanto, a pergunta verdadeira é: queremos caminhar com Ele? A maioria das pessoas querem caminhar com Cristo na aflição ou correm para um manual humanista para ver como resolve as coisas? Ou corre para um pastor dizer para ele que o humanismo está certo para caminhar pelo fogo? Agora, você se admira porque então ele é queimado e não fica nada? Essa reflexão é importante porque todos sabemos que o sofrimento não apenas refina, ele endurece, ele destrói. O sofrimento deixa o homem duro para Deus, sem entender Deus, sem ter vontade de adorar a Deus. Até o mundo é assim, o mundo não tem nada a ver com Deus. É só acontecer uma desgraça, onde estava Deus? Onde estava Deus quando esse cara entrou no lugar e atirou em todo mundo? Onde estava Deus quando a enchente derrubou as montanhas? Você vê o que o sofrimento faz? Mas não são as pessoas lá fora que fazem isso, né? Muitos cristãos pensam: onde está Deus nisso tudo? Então, incontáveis pessoas foram consumidas pelo sofrimento, terrivelmente consumidas. O que então devemos fazer para crescer e não sermos destruídos no sofrimento? Temos que caminhar nele com Deus. Tem pessoas que começam a sentir uma dor, uma aflição, uma coisinha. A primeira coisa que tem, ele não tem vontade de estar no culto, não consegue orar, não tem vontade de ler a Bíblia. Significa que nós devemos tratar Deus como Deus na aflição. Se você não trata Deus como Deus na aflição, não está caminhando com Ele no fogo. Se você trata a sabedoria de Deus como inconveniente na aflição, se você acredita realmente que há uma sabedoria maior neste mundo, na cabeça de algum pensador, de algum filósofo maior do que Deus, então você vai caminhar com esse filósofo, com esse pensador, com esse homem pelo fogo, e o fogo vai queimar você. Não se admire. Significa que nós devemos tratar Deus como Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego trataram Deus como Deus ali. Paulo estava tratando Deus. Somos entregues à morte todo dia, tratando Deus como Deus. Será a morte? Não, porque nós vamos tratar Deus como Deus na morte. Nós vamos tratar Deus como Deus no vale da sombra. Isso é que é caminhar com Deus. Caminhar é uma metáfora. Eu vou tratar Deus como Deus no vale da sombra da morte. Eu vou caminhar com Ele, com a mente dEle, com a sabedoria dEle, revelada em seu Filho.
Significa naturalmente falar com Ele, abrir-lhe a alma, em vez de não consigo falar com Ele. Significa confiar nele, porém, acima de tudo, significa enxergar com o coração que ao morrer na cruz, Jesus se lançou na fornalha final por você. De tal maneira que agora o fogo não pode te queimar e as águas não podem te afogar. É preciso saber disso para confiar nele, ser ele fiel e assim transformar em ouro puríssimo no meio do calor. Se você se lembrar em seu novo coração, agradecido e maravilhado de que Jesus foi lançado na fornalha suprema, no teu lugar, você vai sentir a presença dele no fogo. Nas pequenas fornalhas da vida. Você pode dizer assim, mas o senhor, pastor, não conhece minha aflição para chamar ela de pequena. Você só acha que ela é muito grande porque não está olhando para a fornalha que Jesus entrou. Paulo, quando olhou para essas aflições, como ele olhou para a fornalha que Jesus entrou, ele disse, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória. Leve e momentânea. Paulo ficou décadas sofrendo. Você já apanhou numa cidade? Você já foi chicoteado? Já ficou numa prisão imunda, cheia de fezes e urina? Você já foi espancado várias vezes? Você traz no seu corpo totalmente cheio de cicatrizes, de tanta violência, brutalidade. Você já foi deixado como morto depois de ser apedrejado? Será que você vai morrer decapitado? São essas coisas que Paulo chama de nossa leve e momentânea tribulação. Não é leve, é horrível. É inimaginável. Mas Paulo estava comparando com a fornalha que Jesus entrou por causa dele. E aí quando ele olhou a fornalha infinita da fúria da ira de Deus, com Jesus sozinho nela, ele disse, nossas pequenas fornalhas com Jesus junto, não nos destroem, nos fazem mais do que vencedores. Caminhar com Deus pelo sofrimento significa recordar o Evangelho. Jesus foi lançado na suprema fornalha que nós merecíamos ser lançados. É assim que nós fomos salvos. Se nós cantamos hoje que fomos salvos, não fomos salvos com Jesus declarando o seu amor por nós num jantar de velas. Se cremos nele realmente, nenhuma condenação nos alcançará. E se todavia você crê que Deus salva apenas porque você de alguma maneira faz alguma coisa, ou só alguma coisa ao que Cristo fez, você não entendeu. Não é? Se você pensa que você é salvo, que um átomo da sua salvação se deve a algo que você fez, quando você sofrer, você vai ficar confuso. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Como é que eu estou passando por isso? Você dirá, eu tive uma vida correta. Eu mereço algo melhor. Estou decepcionado. Deus me traiu. Deus não salvou meu casamento. Como assim? Ele me traiu. Seja como for, você vai cair em desespero. E seu coração vai esquecer a pouca coisa do Evangelho que nunca penetrou profundamente nele. E você vai ficar dividido entre a raiva e a culpa. Você não vai chamar a raiva de Deus de raiva. Você vai chamar de amargura, tristeza que não passa, não aceita. Você vai chamar de outras coisas a sua raiva por Deus. Se você entrar na fornalha sem o Evangelho, você não encontra Deus lá dentro. Você só encontra Deus na fornalha se você entrar com o Evangelho. Se você entrar na fornalha sem o Evangelho, você vai achar que Deus errou na sua aflição.
de que Deus não está fazendo corretamente as coisas. Ou você vai achar que você errou e não foi tão bom a ponto de merecer melhor. Então você vai se sentir sozinho na fornalha. E sozinho na fornalha, ela vai te destruir. Você não pode passar pelo fogo e ele não te queimar, a não ser que você esteja com ele lá. Ele diz: quando passares, eu estarei contigo no Evangelho. Entrar na fornalha sem o Evangelho é a maior desgraça que você pode fazer. Entrar na igreja, entrar na fornalha com o humanismo secular, com as várias vertentes, você vai descobrir quão horrível é a fornalha com essas coisas. Porque essas coisas são logo consumidas pela fornalha. E você não tem nada para se apoiar. A pessoa ficará zangada com Deus, ou consigo mesma, ou com ambos, desgostoso. Então não me diga que alguém, no desespero final, estava na fornalha com Deus. E nem pode chamar o seu desespero final de leve e momentânea tribulação, que produz um peso de glória. Porém, que tal se você disser a si mesmo, ao ser lançado na fornalha: essa é a minha fornalha. Não estou sendo castigado por Deus nessa fornalha. Porque Jesus foi lançado na fornalha suprema, no meu lugar. E se ele encarou fielmente a maior fornalha sozinho por mim, eu vou atravessar essa fornalha menor com ele e vou glorificá-lo na fornalha. É o que Paulo diz: o meu desejo é glorificá-lo, quer pela minha vida, quer pela minha morte. Ele está falando do assassinato dele, não é? Eu sei que se confiar nele nessa fornalha, eu serei mais parecido com ele. E o que é ser parecido com Cristo? Deixa eu te dar uma descrição do caráter dele. A gente costuma chamar isso de santificação, é ter isso, é se parecer com Cristo. Uma lista é gigante, mas há um pequeno resumo dela. A gente chama de o fruto do Espírito: paz, alegria, mansidão, domínio próprio. John Rippon, como eu disse, o compositor de hino, elaborou essa clássica declaração: se por fundas águas vos queira passar, os rios da tristeza não vão extravasar. Eu vos abençoo, convosco estarei, para santificar-vos a dor usarei. Se quando provados vos forem lograr, tereis a provisão da minha graça sem par. Não quero que as chamas vos venham tocar, mas as impurezas vou vos refinar. A alma que em Cristo buscou repousar, a seus inimigos não vou entregar. Embora o inferno o queira abalar, jamais, jamais eu hei de te abandonar. Caminhar com Deus, então, no sofrimento, significa tratar Deus como Deus e como um Deus presente conosco. Caminhar é algo simples, sem dramas, sem rir. Você não precisa correr na fornalha, bater o recorde dos 100 metros na fornalha. Caminhar consiste em quê? Em passos firmes, comuns, regulares, que nós conseguimos manter. É não estar parado, é estar avançando. Em Gênesis 17:1, Deus não manda que Abraão dê cambalhotas na sua presença. Não manda. Nem corra na minha presença, mas ande na minha presença. Ande. Muitas pessoas comparam o crescimento espiritual a mergulhar de um trampolim, não é? Subir no trampolim, numa pedra alta e mergulhar, e aí elas entregam supostamente a sua vida a Deus e tudo muda.
mas esperem 6 meses, deixe as pessoas passarem pelo fogo, pela água. É isso que testa o que nós somos, não um pulo de um trampolim. Caminhar não é isso. Caminhar é todos os dias. É como Enoque. Enoque não correu com Deus, não deu cambalhotas com Deus. Enoque andou com Deus. É que a nossa vida com Deus não é esporádica, é uma caminhada. Não é algo que avança, vai para trás, vai para lá, vai para cá. Nós temos prazer em Cristo, não de vez em quando. E não numa correria para depois parar cansado e ficar esgotado de prazer em Cristo, não ter nenhum prazer nele durante muito tempo. É adorar a Deus, é ter comunhão com Ele, é amar sua mente, sua palavra, é algo rítmico, é algo constante. Caminhar com Deus pelo sofrimento significa então que em geral a pessoa não fica imediatamente pronta, ela está sendo purificada, a escória está saindo. Pode haver um momento que recebemos mais profundamente uma paz que excede todo entendimento. Há momentos em que Deus permite que algumas coisas subam de dentro de nós que estavam escondidas, para que só depois que ela é queimada, aquilo é queimado, essa paz se aprofunde. Certamente caminhar é progresso, não é? Então a Bíblia diz assim, em Provérbios 4,18, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É um caminhar. O sol, quando começa a caminhar pelo céu, não é rápido, não é? Ele não sai e passa para o outro lado. Ele vai andando e até chegar ao meio-dia. A Bíblia diz, assim é a vereda do justo. Somos chamados a caminhar. Vai haver lamento, choro, confiança, oração, pensamento, agradecimento, amor, esperança. É assim que nós caminhamos. Essas atividades são a maneira com a qual Deus nos faz dar todos os passos, fazendo nós entrarmos sempre no fogo com o Evangelho. Ninguém entra no fogo com o Evangelho e é consumido por ele, destruído, é purificado. E essa é a única prova de que a nossa fé é um dom de Deus. Vamos ficar de pé.